vem com o pão. Voltamos, irmãos, aqui para o nosso terceiro bloco, hoje conversando aqui com o irmão Márcio, aqui em Santa Cruz do Sul, né? E essa Santa Cruz do Sul é uma cruz santa, Márcio, mesmo? É uma terra boa para aproveitar trabalhar da cruz do Senhor aqui? É sim. Eu lembro que quando eu vim morar aqui, em 2012, eu imaginei que eu ia fugir, né, fugir dos irmãos, né, porque lá em Panambi tinha meus pais, tinha o irmão Flávio lá, e eu vim morar para cá. Então aqui estava, embora eu conhecesse a igreja, tinha vindo aqui já, né, já tinha congregado aqui com os irmãos ali em alguns cultos, né, mas eu me sentia, né, na minha insignificância ali, me sentia que eu não precisaria mais, né, ter que agradar homens, né, porque eu achava que a gente tinha que ir na igreja para agradar meus pais, agradar o pastor. E aí, então eu achei que eu estava um pouco mais livre, né? E aí não deu um mês, o Senhor tratou de não me abandonar, né? Ele mandou uns irmãos para cá, o irmão Flávio, a irmã Neura, para que eu não me afastasse dele, né? Porque então eu só vejo a mão do Senhor, da misericórdia de Deus, para que não deixou que eu me afastasse, que eu me perdesse, né? Embora a gente tenha passado assim por momentos de desânimo, né? Acho que todo mundo passa por esse tipo de situação, em que a gente busca um pouco a palavra ou perde o interesse por buscar, perde o interesse por estar aqui na casa do Senhor, de ouvir os materiais, né? Mas o Senhor não abandonou, né? Graças a Deus. Acredito que as orações dos irmãos, né, fazem bastante efeito nesse sentido. Então, o Senhor nunca tirou a mão, sempre nos amparou ali, até nas dificuldades, né? Não só espirituais, como naturais mesmo, né? O Senhor sempre estendeu a mão e manteve ela ali firme e não nos deixou cair. Então, Santa Cruz a cruz é realmente santa aqui, a gente todo dia está aprendendo mais e recebendo do Senhor, né? Irmão Márcio, aproveitar também aqui, pegar mais um testemunho da tua vida, assim, para compartilhar com os irmãos, né? A gente tem lá, a gente olha às vezes assim, né? O pastor geralmente tem aquele chamado, ele é o pastor, né? E aí a esposa do pastor também às vezes recebe todo um peso, né? Porque é esposa do pastor. Ela é membro da igreja, como todos os outros membros que estão ali sendo guiados por Cristo. Mas como ela é esposa do pastor, a congregação, acostumada com o nosso perfil natural de enxergar as coisas, né? Coloca um peso. Não, ela tem que ser diferente das outras irmãs, porque ela é esposa do pastor, né? E aí nós temos aqui o filho de um pastor, né? Como é que funciona? Também cai, porque na realidade nem é o que os irmãos colocam, é a nossa percepção de como eles podem estar nos enxergando. O irmão sente esse peso a mais? Como é que é esse trabalhar assim por ser filho do pastor? Sabe que eu tenho, quando eu vou a Panambi, né, a gente vai para lá seguidamente, e encontro lá os irmãos, vamos no culto lá, e eu sempre eu sou tratado lá como um visitante, né? Se o irmão vier aqui no culto, talvez seja chamado para trazer uma palavra ou trazer um louvor, né? Então eu me sinto assim quando eu vou para lá, mas não tem assim um peso, né? Pelo irmão pelo meu pai ter sido nomeado presbítero lá de Panambi, não tem assim um peso a mais talvez na minha consciência, talvez, né? Tem ali como se fosse né? Não é um espinho, mas como se fosse um espinhozinho na carne, assim, para que você não se desanime, né? Ou prossiga para não envergonhar, né? Imagina, né? O presbítero lá não consegue manter o filho na linha, por exemplo, né? Que as pessoas podem pensar. Mas eu acho que é só um pensamento que a gente tem do homem mesmo, né? Porque espiritualmente nós somos, né? Eu já sou crescido, né? Já sou casado, então não tenho não sou dependente dos meus pais já mais para nada. Então a gente precisa buscar o nosso próprio caminho, né? Então não tem essa pressão, mas quando a gente vai lá, daí o pessoal, né, diz, esse aqui é o filho do pastor, né? Já vem com o título. Faz um cargo, É importante tocar nesse assunto, porque eu quis puxar esse assunto, meu Márcio, justamente para a gente poder diferenciar. Porque às vezes a gente cobra alguma coisa de alguns que estão perto de um cargo de liderança, né? Então, tá lá o líder do exército e tal, mas ele tem o filho na igreja, ele está lá apacentando o filho, Cristo está apacentando esse filho também, como todos os outros. Mas aí às vezes a gente entra no engano de achar que como ele é filho
né? Do líder do exército tal, como ele é filho do pastor. Não, o Márcio é filho do pastor. Então a gente olha para ele, tu viu que o Márcio estava... Mas o Márcio, filho do pastor... Então, para a gente tirar esse engano da nossa mente. Assim como também para a esposa do presbítero. Quem tem o chamado é o presbítero. Claro que a esposa é auxiliadora dele, né? Mas daí o senhor vai trabalhar com ela agora. Não é porque às vezes enxerga uma dificuldade que é mais aparente na vida daquela irmã. Não, mas não podia, né? Porque ela é esposa do presbítero. Não, irmã. Ela é uma irmã como qualquer outra dentro da congregação. Né? Assim como o Márcio é membro, né, do corpo de Cristo. Agora, porque o pai é presbítero, ele não tem que ser diferenciado por causa disso. Para a gente tirar esses enganos. Então, em que nome de Jesus, essas escamas caiam dos nossos olhos hoje, para que a gente não venha cobrar desses irmãos algo que não é, que nem Cristo cobra. Né? Então, que a gente tenha essa percepção aí, que cada um tem um chamado, uma vocação, diante de Cristo para isso. Tanto que eu vejo até na pessoa da irmã Neura e da minha mãe, que elas não exercem uma função de esposa do pastor, né? Elas exercem as funções delas dentro da congregação mesmo, né? Eu vejo que minha mãe faz bastante visitas, né? Está sempre indo nos grupos familiares, acompanha lá bastante, faz o trabalho das tribos, né? Junto com os irmãos lá. Então, elas desempenham o trabalho delas, né? Para o chamado delas dentro do corpo de Cristo, né? E não porque são esposas dos pastores. Da mesma forma, a gente, né? É chamado para o louvor, é chamado para cuidar ali, não porque meu pai era pastor, até porque quando a gente começou ele não era, né? Não era pastor ainda, era só um irmão. E aí o Senhor deu essa bênção para ele, né? Que é uma bênção. E fica simplesmente a orientação para que a gente ore por todos, né? Mas ore também pelos presbíteros, né? Para que eles também não... Porque a bênção, né, a gente sabe que ela vem descendo pela cabeça, né? Então a gente tem que orar pelos nossos presbíteros para que eles recebam as orientações, as diretrizes de como deve ser o trabalho na cidade, para que o corpo seja todo edificado, né? Isso é muito importante. E até porque tem o outro lado, né? Daqui a pouco está chegando um membro novo, aliás, que está com algum tempo na vida da igreja, está olhando o programa hoje. Hoje, olha só, nós vamos tirar essas escamas. Daí eu olho lá e eu vejo o quê? Gente, olha só, o filho do pastor fez aquilo lá. Não vou nessa igreja. Não, imagina, se o filho do pastor fez aquilo, como é que eu vou frequentar esse movimento? Então a gente tem que aproveitar aqui a mesma coisa. A esposa do pastor, e assim vai, essas relações que nós temos com os líderes do movimento, né? Porque daí a gente olha o líder lá, olha alguma fraqueza que o irmão ou a irmã tem. Não, se a esposa do pastor faz isso, não vou mais. Mas é um membro do corpo de Cristo. E se a gente enxergou, vamos orar, como qualquer outro. Né? Se fosse outro membro, tu ia enxergar a fraqueza, provavelmente tu ia exortar, tu ia orar. E aí, como é geralmente essa associação, a gente acaba acusando, né? E aí, para a gente tomar, então, essa medida diante do Senhor de amor, de apacentamento, seja independente o chamado que aquele irmão tem na nossa vida da igreja. Então, é filho, é esposa, é o outro membro, é líder, é esposa do líder, filho do líder, não importa, é só o nosso julgamento natural que tem que cair para que a gente trate todos como membros do corpo de Cristo e a gente possa trazer, né, para orar. Eu passei por uma situação parecida nos últimos dias, que é uma pessoa que eu conheço, não é da Igreja de São Jesus, mas ele estava se lamentando que ele passou muitos anos na igreja e viu que as lideranças, né, eram hipócritas, né, e cobravam coisas que eles não cumpriam e cobravam em demasia coisas que estavam, alguns itens que estão na palavra, né, se cobra bastante, outros não tanto, né, e ele estava bem desgostoso com isso. Até eu acredito que ele tenha abandonado a congregação dele. E aí no momento ali, eu só conseguia imaginar e dizer para ele que na igreja tá todo mundo que é pecador ali também, né? Talvez os mais pecadores são chamados para estar ali, né? Mas eles estão ali para tentar mudar essa situação, né? E as pessoas no mundo, elas convivem bem com o pecado, né? Porque elas não estão agredindo, né? Não estão agredindo a mente, o pecado está dentro delas, então está tudo certo, né? A gente está aqui tentando mudar essa realidade, trazer uma nova vida para dentro de nós,
aí a gente agride o nosso pecado, né? E o pecado daí ele rebate trazendo ira, né? Essa rejeição, amargura. Então, dentro da igreja tá todo mundo que é pecador também, que é hipócrita mesmo, né? Porque a gente tá aqui, eu posso estar aqui falando uma coisa que na verdade eu não pratico, né? Mas a gente está aqui para tentar, justamente para se expor, para mostrar a nossa fraqueza e mudar essa realidade, né? Assim como as lideranças, né, Márcio? Às vezes vão lá, ocupam o púlpito, por exemplo, na igreja, e eles vão lá e são incumbidos pelo Senhor de passar um ensinamento. Aí tu olha para a vida da liderança assim, peraí, ele está falando isso, mas eu não sei se ele faz. Claro, irmão, pode não fazer ainda. E ele também está no trabalhar do Senhor. Mas não é porque ele ainda não cumpre que ele não tem que passar para você a verdade de Deus, o ensinamento puro e reto do Senhor. Mesmo ele não estando pronto naquela área. Agora, se ele vai falar só do que ele está pronto, não vai ter presbítero nem pregador na vida da igreja, né? Porque senão a gente vai ter que vai ser aquelas coisas assim, não, tem o pregador tal para isso, o pregador tal para aquele outro. Não é pregador da palavra de Cristo, é pregador de assunto daí, né? Então a gente tem que ter, os vasos são separados, e o Senhor vai capacitando cada um, conforme ele quer liberar a gente para estar trabalhando aí, né? É uma realidade que eu tenho, né? Sempre, várias vezes que eu fui incumbido de vir aqui trazer uma palavra ou de ministrar uma escola, né? Que a gente faz aqui os trabalhos e aí o senhor vai trazendo os vasos, né? Para ministrar nas semanas, né? E todas as vezes que eu vim aqui eu tenho essa realidade, né? Que o que está sendo falado ali foi o que o senhor mostrou na meditação, na leitura ali do material, mas não é algo que a gente está praticando, né? Eu sempre ficava com medo de ver porque quem está aqui na frente, né, não tem exposição maior do que tu tá aqui sozinho e tem, sei lá, 200, 300 pessoas te assistindo, né, te olhando diretamente para ti, ou seja, você é o foco né, o vaso que está aqui é o foco da atenção das pessoas, né. Então eu olhava isso e pensava, né, tipo, aquele irmão ali sabe que, né, que eu tenho probleminha, então ele deve estar me julgando lá, né. Mas a gente não tem que olhar para Cristo, né? Também. Tanto quem está lá sentado na cadeira olhando a pessoa que está aqui, o vaso que está aqui, né? Porque ele está aqui como vaso mesmo, né? Se fosse da minha vontade, a gente não estava aqui agora, né? Tava escondido em algum lugar. Mas o Senhor, justamente eu procuro valorizar quando o irmão, né, por exemplo, me convidou para estar aqui para conversar com os irmãos, né? Por mais que eu não tivesse interesse, eu tenho que ir, porque o senhor chamou para essa obra, né? Eu tenho que pegar minha mochilinha ali e fazer, porque senão, se o senhor me deixar de lado, né? Depois o sofrimento vai ser muito pior, né? E tudo isso que nós estamos aqui falando, gente, né? De toda essa questão desse julgamento, de nós pensar isso, pensar aquele outro, tem uma dica para você aqui. É o livro Renovação da Mente. E aí a gente está lá, a gente olha para a liderança, a gente olha para a vida da esposa, do filho. O que acontece com a gente? A gente recebe um pouquinho de instrução, já acha que está mais puro que os outros e começa a julgar, né? Então a gente tem que renovar a nossa mente para aquilo que o Senhor quer, transformar a nossa vida. Renovação da Mente, uma escola ministerial maravilhosa que você tem aí, tem livro e também tem áudio para você, né? Para a gente possa, e várias outras escolas ministeriais, de tudo nós estamos falando aqui também, tem aqui a dica Libertação, o livro Libertação também maravilhoso, né? Que deixou de ter o título de escola ministerial para ter os livros agora, né? Tem o livro Iluminação, o Consagração, Libertação e assim vai, né? Então, para você pegar essas dicas aí. Mas estamos chegando aqui no final do programa de hoje, né? Amém. E assim, em nome de Jesus, que a gente possa ter mais encontros para a gente poder falar mais do Senhor. Alguma consideração final tu queria deixar aí para o público que nos assiste aqui sempre? Eu acho que a gente tem que botar a cara no chão, né? Pedir misericórdia para o Senhor para que Ele não nos abandone, né? A gente tem visto nas ministrações, estava ouvindo os irmãos compartilhar antes, né? Que nesses últimos tempos a palavra fala, né, da apostasia. Então, só o Senhor para nos segurar, porque se a gente for largado por Deus, a gente simplesmente, né, no outro dia, já como se nada tivesse acontecido aqui na vida da igreja. A gente volta a se revolver na lama, né, como a palavra diz. Então, sob a mão misericordiosa de Deus, a gente tem que pedir graça
suportar esses momentos e chegar até a eleição, né, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então, assim como eu estou falando aqui e o Senhor está trabalhando em mim, né, eu espero que também tenha trabalhado na vida dos irmãos. Glória a Deus. Que bênção. Obrigado, Márcio, aqui por participar com a gente. Obrigado a você que nos acompanha e está sempre aí participando dessa comunhão que muitos aqui faz com que a gente se sinta bem aqui, de poder ter essa comunhão contigo. Você aí, nós aqui, sempre trazendo mais das riquezas de Cristo para que a gente se aprofunde cada vez mais nessa comunhão com Ele. Obrigado. Ficamos por aqui, então. Vamos terminar nosso programa aqui, Márcio? Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.